Mulheres Invisíveis é um banco de imagens das mulheres que a publicidade não mostra, com todas as suas cores, com todas as suas texturas. Esse é mais um passo no nosso compromisso de fazer uma comunicação mais honesta e real. E eu estou muito grata por ter tido essa oportunidade de fazer um projeto que é tão alinhado com o que eu acredito. Sendo uma experiência maravilhosa. Não se nasce mulher. Se torna. Porque toda mulher é a soma das histórias, das descobertas, dos aprendizados, dos exemplos que outras mulheres compartilham com ela. Ser mulher não é um fim. É o próprio movimento. Faça parte do que quiser com Big Frau Movement, nossa linha de roupas íntimas que garante a segurança para toda mulher seguir sempre em frente, compartilhando as suas experiências. Big Frau Movement. Se estamos juntas, estamos seguras. Nós somos deusas. Sororidade é poder. E eu quero ver você crescer. Sororidade é poder. Acabei de fazer um pedido no Burger King. Deu 267 anos para entregar. Como eu não sabia disso? Espalhe essa mensagem nas redes sociais. Vamos juntos fazer do mundo um lugar mais justo e igualitário. Confira a coleção exclusiva em seda Intimissime. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Marina Felipe, sou repórter na Exame. Hoje eu estou aqui com a Gabriela Augusto, diretora e fundadora da consultoria Transcendemos, a Michele Salles Vilafranca, que é Head de Diversidade, Inclusão e Saúde Mental na Ambev, e também a Chay Suruí, que é ativista indígena. A gente vai falar um pouco sobre interseccionalidade e como as diversas características de ser mulher nos atravessa no ambiente corporativo, na vida pessoal e no dia a dia como um todo. Para começar, Gabriela, eu queria entender com você como ser uma mulher trans te levou a buscar um ambiente inclusivo no espaço corporativo, não só para você, mas também para as outras pessoas trans. Bom, Marina, com a minha transição de gênero, eu comecei a vivenciar outros desafios que eu não vivenciava antes. Durante grande parte da minha vida, eu fui lida enquanto homem. Então, aos meus 24 anos, quando eu estava na universidade, eu reuni aquela força e a coragem para que eu pudesse me apresentar enquanto Gabriela, me apresentar enquanto mulher trans. E nesse momento, eu me vi diante de uma série de preconceitos, de intolerâncias que passaram a acontecer de maneira cotidiana, sabe? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, porque eu estudava Direito na PUC de São Paulo, né? Uhum. Então, se esperava que eu seguisse uma carreira no escritório de advocacia. E eu me lembro que eu falei com uma amiga minha que já era formada, já era advogada, e eu perguntei para ela como que era ser uma mulher no escritório de advocacia. E ela me disse que no local onde ela trabalhava, os clientes, eles preferiam ser atendidos por um advogado homem. E essa minha amiga, ela não era uma mulher transgênero, né? Ela era uma mulher cisgênero.
E o fato dela ter me falado aquilo me fez pensar, poxa, se já é difícil para uma mulher cisgênero, para uma mulher transgênero, o desafio pode ser bastante diferente, talvez até maior. E eu comecei, naquele momento, né, também olhar para empresas, para lugares onde eu gostaria de trabalhar. Comecei a perceber que era muito mais difícil encontrar mulheres em posição de liderança. Eu comecei a olhar para as empresas onde eu gostaria de estar e eu não vi mulheres, principalmente mulheres negras, em posições de destaque. Isso fez com que eu pensasse, poxa, o que eu posso fazer para que eu, de alguma forma, mude ou melhore, contribua para uma mudança dessa realidade, né? E foi aí que eu pensei que um caminho seria, um primeiro passo seria conscientização, né? Mostrar para essas empresas que diversidade e inclusão, né, principalmente pensando na questão de gênero, é um assunto essencial para os negócios. E aí eu criei um livrinho que eu batizei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho eu coloquei as principais dicas, os principais conceitos sobre como promover igualdade de gênero, respeito à pessoa com deficiência, igualdade étnico-racial, enfim, diversidade como um todo, né? E eu comecei a distribuir isso em empresas que ficavam perto de onde eu morava. E foi um pouco difícil, né? Eu tive que insistir, assim, as empresas achavam ainda um pouco estranho isso. Em 2017 esse assunto não tinha o alcance que tem hoje, mas eu conquistei um espaço, comecei a ajudar empresas a implementar a estratégia de diversidade e inclusão, e nesse momento eu fundei a Transcendemos, que é a minha empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Muito legal. E eu queria ouvir da Michelle, como a Gabriela falou, tem também a questão do atravessamento de raça e etnia, né, Michelle? Eu queria entender como que ser uma mulher negra é para você no ambiente de trabalho e também a sua opinião em relação às ferramentas que as empresas têm promovido para aumentar a inclusão, né? Na Ambev a gente conhece, por exemplo, o programa Representa, que é um programa de estágio específico para pessoas negras. Qual que é a importância dessas ferramentas e um pouquinho da sua experiência pessoal profissional também, considerando gênero e raça? Legal. A gente tem o Representa hoje dentro da Ambev, ele nasceu aí em 2019 num programa piloto, né, inicialmente, e ele foi crescendo, se desenvolvendo, a gente foi percebendo quais eram os pontos que estavam conectados com a sociedade, com as necessidades, com as leituras que foram acontecendo. E eu falo a gente, apesar de eu estar há pouco tempo dentro da empresa, mas o quanto que eu já mergulhei dentro dessa cultura e a gente consegue perceber esses atravessamentos que são importantes no processo como um todo. Desde a entrada, como a gente chama, atrai essas pessoas negras no mercado, para vir para a Ambev, como que a gente as recebe, como que a gente faz o desenvolvimento, como que está o nosso contexto organizacional em prol do desenvolvimento dessas pessoas, como que as nossas pessoas, as nossas lideranças, né, a empresa no geral, faz com que essas pessoas percebam um ambiente de segurança psicológica, inclusive, que a gente fala muito de saúde mental também, focada, né, em todos os nossos programas, para que a gente possa, de fato, ter um desenvolvimento, né, efetivo. A gente, de fato, acelere as carreiras dessas pessoas. A gente vem de todo um cenário de atraso, né, em uma histórica aí em que a gente fala muito de reparação histórica, o termo que a gente tanto utiliza, mas o quanto que a gente precisa olhar isso enquanto performance da empresa, enquanto performance dos colaboradores que fazem a empresa, né, e enquanto performance dessas pessoas que estão chegando. Como que a gente conecta e faz com que essas carreiras de fato sejam aceleradas? Então a gente entendeu ao longo dessa jornada do Representa, no primeiro programa, as pessoas entraram num modelo de programa que ainda existia teste de inglês, em que ainda a gente não tinha determinados benefícios que são importantes nessa jornada para a pessoa negra. Então, tiramos o teste de inglês, a gente considerações aí tão importantes. A gente teve um problema de conexão aqui. Eu queria aproveitar então para chamar a Chay para conversa
e também entender um pouco dessa relação de inclusão, Chay. Quando a gente fala de pessoas indígenas, ainda tem uma questão de entendimento que as pessoas ocupam espaços dentro e fora da aldeia, né? Você já foi criticada, por exemplo, por postar uma foto num elevador. Como que você, com o seu trabalho de ativismo, consegue mostrar para as pessoas que, de fato, as pessoas indígenas têm que estar em todos os lugares, sendo respeitadas e incluídas? Para você também, a nossa apresentadora aqui. Eu acho que nós não só, né, podemos estar em todos os lugares, mas os povos indígenas estão em todos os lugares. Nós estamos né, estamos nas cidades, estamos nas aldeias e estamos onde nós quisermos estar, apesar de ainda sermos, né, muito invisibilizados, né? Apesar de, por exemplo, as pessoas acharem que, né, terem ainda um entendimento antigo, né, dos povos indígenas, do que ainda né, do que foi ensinado para eles, do que seria uma pessoa indígena, né? E como você falou hoje, eu não posso ter um ser porque eu não sou indígena, então. Ou então, eu não posso fazer certas coisas porque isso, né, tira a minha identidade. Eu não sou mais indígena por isso. E eu acho que, né, trabalhos como os que estão sendo feitos aqui que mudam realidades mesmo, né, de todas essas mulheres maravilhosas aqui. E também de mostrar, né, eu tive a oportunidade de falar na abertura da COP, e uma das coisas que me deixou mais feliz foi exatamente quando os meus parentes, não só, né, do meu povo, mas de vários povos indígenas, falaram para mim que se sentiram representadas, né, que a gente tinha uma indígena ali falando, e eu fico muito, né, feliz de ter uma indígena, mulher indígena que estava ali falando, porque a gente sabe das dificuldades, né, de ser mulher e principalmente também de ser mulher indígena nos tempos atuais que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, acho que é um trabalho de alcançar espaços, mas mais do que isso, trazer outras pessoas junto com a gente, né? Não só nós, mas trazer outras indígenas, trazer outras mulheres, jovens. É verdade, não dá para fazer esse trabalho sozinho, né? Eu queria aproveitar que a Michelle voltou aqui com a gente para entender um pouco mais da questão de saúde mental, que era o que você estava comentando, Michelle. Qual que é a importância de trabalhar a saúde mental, especialmente quando a gente considera esses atravessamentos, né? De raça, de etnia, de orientação sexual e de gênero, pessoas com deficiência e tantas outras interseccionalidades. Gente, primeira coisa, desculpa, tá? Por ter caído, a internet faz parte, a gente sabe da rotina como que é, né? Então vamos lá. O engraçado foi que foi muito questionada, né? Você vai trabalhar com diversidade, inclusão e saúde mental? Onde é que isso se... Pra gente, primeiro, a gente está dentro da sociedade, a gente está dentro de uma empresa, a gente está dentro de um contexto organizacional e a gente está vivendo num processo de pandemia, né? Que está acontecendo no mundo, fora outras ações que a gente vem vivenciando aí. Então, quanto que a gente precisa ter uma clareza da nossa autopercepção, do momento que a gente está vivenciando, a gente se conecta com essas ações, mas o quanto que a gente está bem, o quanto que eu gosto de fazer determinadas, o quanto que isso está com o meu trabalho, com os meus propósitos, e isso, para você trabalhar, né, no ambiente de forma saudável, precisa te proporcionar essa liberdade de conversa, de entendimento, de erro, de dúvida, para que a gente possa um ambiente de confiança. E é dentro desse processo de confiança que eu consigo exercer o meu melhor. E eu exercendo o meu melhor, eu tenho uma performance melhor e, consequentemente, a própria empresa também tem uma performance melhor. Então, a questão da saúde mental, ela vem muito estabelecendo aquilo, o quanto que eu me autoconheço, eu me autopercebo. E isso tem absolutamente a ver com nossos atravessamentos. Como que eu posso me conhecer, me perceber, me autoconhecer, se, por exemplo, eu, enquanto mulher negra, eu não tenho clareza em relação da minha negritude? E aí, dando um exemplo em relação a mim mesma, eu sou mulher negra depois dos meus 30 anos. E a minha jornada de carreira antes dos meus 30 anos para a jornada de carreira depois dos meus 30 anos foi completamente diferente. E é
por isso, por essa questão de aceleração de carreira, porque, e olhando para essa questão de saúde mental, para esse encontro interior, para que explodir nas nossas ações, nas nossas entregas, nas nossas referências, e gerar esse legado, conectando o que a gente é, essa saúde mental, e fazendo entregas que são absolutamente propositivas e produtivas, né? A gente fala em produtividade sustentável. O quanto que eu me fato, eu sou produtivo porque eu sou um indivíduo que estou mais feliz, estou mais conectado com as minhas entregas, mas é também sustentável no sentido de como é que está esse ambiente que eu estou de entorno, quais sims não tendo, como é que está esse desenho, essa trajetória de planejamento de todo o trabalho, a própria organização, a gente enquanto Ambev, a gente olha isso com muito cuidado, com muito carinho, olhando para o quanto que a gente pensa nas pessoas em cada cadeira, essa jornada que elas têm de carreira dentro da empresa, quais são os desafios que a gente está dando, que espaço que a gente oferece às pessoas em relação à troca. A gente tem um mercado que fala muito de inovação, a própria Ambev, a gente faz inovação em nosso dia a dia, mas se a gente não tem um ambiente diverso, né, de inclusão e que atue através da equidade, a gente não vai entregar ambiente de segurança psicológica e saúde mental, e a gente também não vai respeitar os atravessamentos que a gente vivenciou. Então, a gente precisa desse ambiente de confiança para que tudo isso possa evoluir e a gente tenha, de fato, uma relação ganha-ganha nesse sentido. E, Chay, como que é para os povos indígenas essa questão de saúde mental e gênero? Existe esse debate? Isso vem mudando com o tempo? Claro que existe esse debate, que é uma das teclas que eu sempre bato também, né, da importância da gente estar falando da saúde mental dos povos indígenas, que é esquecida, né, que ainda é também precarizada, e cada vez mais, né, tanto aqui na Canindé, que é a organização que hoje eu sou atualmente coordenadora, né, trabalho há 30 anos com os povos indígenas aqui no estado de Rondônia. A gente criou um núcleo psicossocial exatamente porque a gente entende a importância de cuidar da saúde mental dos povos indígenas, né, que estão vivendo com a invasão das suas terras, com, né, muitas vezes assassinato dos seus entes queridos, com as pressões, com esse ataque aos direitos mesmo. Então, isso afeta muito, né, a cabeça das pessoas e da comunidade no geral, que fica fragilizada, que fica muito afetada e que muitas vezes, né, não é olhado para a saúde mental dessas sociedades. Então, é muito importante, né, que a gente cada vez mais foque também e fale mais sobre isso, sobre a saúde mental, né, dessas comunidades que estão super fragilizadas. Queria também puxar essa dúvida do gênero, né? Porque como você comentou, Chay, você foi a representante brasileira na COP26, que é a Conferência das Partes da ONU, que discute clima, né? E você ali como uma mulher indígena, tendo toda essa representatividade, também gera mais esse debate? Como que ficou isso para você? Sim, não, e né, semana passada a gente tem a nossa Associação das Guerreiras Indígenas, né, de Rondônia, que é a Associação de Mulheres Indígenas aqui do nosso estado. A gente teve a nossa eleição, a nossa assembleia. A gente está conversando, por exemplo, e aí eu estou falando disso, então, né, tendo em vista né, o ano tão importante que é esse, que é um ano de eleição, das mulheres, por exemplo, estarem se candidatando a esses cargos também, né? Estarem politicamente ativas nesses cargos, e a gente está articulando isso, a gente fala, né, dentro da Agir também muito sobre a questão da mulher dentro da comunidade, né, do fortalecimento dessas mulheres, das lideranças femininas também, que a gente está vendo que, por exemplo, a gente conseguiu ver lá na COP que teve a maior delegação de povos indígenas da história das COPs, e em sua maioria eram mulheres. Uhum. Importante, né? Ter de fato uma organização para gerar mudança. Gabriela, eu queria entender, principalmente quando a gente fala sobre pioneirismo e protagonismo, né? Porque acho que as três estão trazendo questões em comum, que é da representação. Isso faz com que muitas vezes
quebrar barreiras te faça ser a primeira, ser um exemplo. Como que é para você essa questão de muitas vezes ser a primeira pessoa a fazer algo e ter um protagonismo nos espaços que você ocupa? Bom, eu com alguma frequência tenho chegado a lugares que outras colegas não chegaram, principalmente colegas negras, trans. E isso coloca, querendo ou não, uma carga, não sei se mental, talvez um pouco mais do que isso, né? Me traz uma responsabilidade, talvez, em fazer bem, de forma que eu tô tentando explicar isso de uma maneira simples, sabe? Porque eu, na medida em que lidero importantes projetos no Brasil e América Latina, eu me sinto no dever de não errar. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para o meu trabalho e falem, nossa, foi uma mulher negra e trans que fez isso, sabe? E isso, assim, é bem pesado para mim, falando de carga mental mesmo, sabe? Porque a gente acaba se cobrando 2 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais, né? Porque sempre surge aquele medo de, poxa, eu vou errar e vão falar, olha só, a travesti errou. Ah, tinha que ser pela cota, tinha que ser... que algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam assim. Então, eu tenho que trabalhar com esse peso a mais, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade e eu quero construir cada vez mais, que eu acho que é bastante simbólico isso, sabe? Sim. De termos mulheres liderando esse movimento de mudança. Eu queria quase refazer a questão para vocês, mas trazer esse ponto que a Gabriela trouxe da liderança. Essa questão de ser mulher ocupando espaços de liderança, como que isso é para vocês? E aí, novamente, também como protagonista e muitas vezes pioneira. Michele, quer falar primeiro? Pode ser, pode ser. Eu compartilho com o ponto de vista da Gabi e eu vou usar uma palavra que eu usei ultimamente, né? Que às vezes acaba sendo um lugar de dor. Mas é um lugar de dor porque, às vezes, porque a gente não tem referência muitas vezes. Sabe aquela coisa quando você tem em casa, né? Uma família que tem... Putz, o que você vai ser quando você quer crescer? Então, vamos na fazenda do seu tio para você conhecer como é que funciona. Vamos no escritório de advocacia do primo para você saber, né? Quando você vem de periferia, as referências elas são muito diferentes. São lugares de liderança, né? A gente fala do empreendedorismo e do afroempreendedorismo também, que eles não são reconhecidos, né, socialmente como um lugar alto, digamos assim, de carreira. Então, na hora que você vai para, principalmente dentro das companhias, dentro das ONGs, dentro das consultorias, em que a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, começa a ter determinados momentos com holofotes, alguns destaques, etc., a gente, de fato, tem hora que a gente se pergunta, como que eu estou fazendo? Qual a minha referência? E esse não errar, ele é o tempo inteiro. Então, são questões que a gente fica, né, se perguntando, tipo, tá correto, não tá? Tá de acordo eu vou muito para uma questão de estar de acordo com os meus propósitos, com aquilo que eu acredito, com aquilo que a gente quer deixar de legado, como que a gente olha para esse caminho. Eu sou psicóloga de formação e eu geralmente conto que eu não optei por a psicologia clínica, porque eu falo que nessa mesma 1 hora que eu estou atendendo uma pessoa em consultório, quando eu estou em algum um projeto, por exemplo, corporativo, eu estou atendendo um volume muito maior de pessoas nessa mesma 1 hora. Né? Então, isso é algo que eu revisito o tempo inteiro, que me ajuda a fortalecer o porquê que eu estou nesse lugar, o porquê que eu quero que outras mulheres estejam nesse lugar e como que a gente compartilha esse conhecimento
para que cada vez mais isso aconteça. E isso também a gente tem feito muito na Ambev, em função de como a gente faz nosso ciclo de avaliação, né, de desempenho, que é fundamental para as companhias, o quanto que a gente olha para o programa de desenvolvimento. Vamos fazer um programa de desenvolvimento? Uhul, vamos, legal, tem budget no que nós estamos tratando? Como que a gente está articulando? Como essas pessoas vão fazer parte do programa? Elas estão sendo, o que é liderança para elas? Quais são esses atravessamentos que a gente falou antes, que estão sendo trabalhados, que estão sendo conectados, para que ela possa, de fato, seguir dentro dessa trajetória? Então, apesar de ser de um lugar de dor, como eu falei no começo, tem muita reflexão e tem soluções para que a gente entenda esse pioneirismo de uma forma extremamente positiva e que a gente gere esse legado e que a gente vá muito nesse processo de uma vai puxando a outra, né? Isso é muito forte e para mim é muito rotina, né? O quanto que a gente pode se espelhar e se ressignificar. Eu não tenho nenhuma dúvida de quando, por exemplo, a gente está tantas mulheres fortes, com tantas referências, o quanto que tem aqui, por exemplo, um pouco da minha mãe, da minha avó, das minhas amigas, das minhas chefes que já passaram, né? E quantas pessoas, né, que já estão comigo, sendo esses exemplos, quantas mulheres se conectaram comigo, né? E vejo que é muito nesse sentido, nesse olhar. Chay, quer comentar? Eu acho que a Gabi e a Michelle tiraram as palavras da minha boca mesmo. Quando a Gabi estava falando, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo. Você está certíssima, que é exatamente essa questão, muitas vezes, da gente, né, do peso mesmo, da carga mental, da gente não poder errar, né? Não só porque vão falar, né, por exemplo, a Chay errou, mas isso cai sobre todas as mulheres indígenas, né? Cai sobre todos os povos indígenas, porque é muitas vezes assim, né? Quando não, né, o branco, né? Muitas vezes erra alguma coisa, não cai sobre toda a comunidade branca, mas quando o indígena erra, tá vendo? Os indígenas, mulheres indígenas são assim. Então, é uma carga mental muito grande e eu acho que também passa o que a Michelle falou da questão das referências também, né? Como fica mais fácil quando a gente tem referências e dessa questão de quando a gente às vezes e essa carga mental vem muito em cima da gente também, mas dessa coisa de estar puxando outras mulheres, né, ou outros indígenas para o nosso lado também. A gente não se sentir sozinha, né? E saber e mostrar para os outros que a gente também não está sozinho nessa luta. E aí a gente está falando de representatividade, vocês como referência e com certeza inspirando muitas mulheres e novas gerações que estão vindo por aí também. Eu queria entender se vocês percebem melhorias e começar com a Gabriela, né? Porque, como você disse, em 2017 as empresas mal entendiam o que era aquele livrinho. Agora a gente está aqui em 2022. Teve avanço? Tem coisa boa para falar também? Bom, Marina, eu posso dizer que tivemos avanços, sim. Hoje é muito mais comum a gente acompanhar programas de diversidade e inclusão em empresas, uma maior representatividade na mídia de maneira geral. Assim, avanços nós tivemos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Sim. Eu acho que vale celebrar algumas conquistas, mas a gente não deve se esquecer que ainda há muita coisa a ser mudada. Principalmente nesse período não sei se eu posso falar pós-pandemia, né, mas nesse período aí, Covid, que a gente teve um aumento de algumas desigualdades. Eu não tenho esses números aqui, essas estimativas precisas, mas a gente tinha uma projeção de que em 80 anos, algo assim, nós alcançaríamos a igualdade entre gênero masculino e feminino, né? Mas depois da pandemia, essa estimativa ela foi para mais 100 anos. Então, desigualdades se aprofundaram. A gente deu alguns passos para frente, mas demos alguns passos para trás. Então, eu acho que agora é hora da gente juntar as nossas forças, a gente tomar consciência cada vez mais dos nossos direitos
e não só ocupar esses espaços, né, mas liderar esse movimento de mudança. Você trouxe um ponto bastante importante, que é a complexidade quando a gente fala de inclusão, né, de gênero, mas de todas as interseccionalidades. A gente está publicando uma pesquisa na Exame que fala do aumento de mulheres na liderança, mas também tem o aumento da desigualdade, para onde vamos, como vamos, né? E aí é super importante ouvir todas vocês e entender a importância desse movimento coletivo também e de não parar, né? Tem um trabalho muito longo pela frente. E a gente está indo para os minutos finais, então eu queria entender a importância de ter pessoas junto com a gente para que a inclusão avance. E um recado de vocês para quem está entrando aí no mercado, se reconhecendo na vida pessoal, para que essa luta continue e a gente consiga avançar na inclusão e na igualdade. Michele, Chay? Olha, eu penso muito, é um movimento que tem que ser absolutamente genuíno, né? O quanto que você trabalhar com a diversidade, trabalhar com inclusão, realizar equidade, a gente precisa estudar, a gente precisa acreditar, a gente precisa compartilhar conhecimento e a gente precisa repetir. E por isso que precisa ser genuíno. Porque não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil. A Gabi acabou de falar o quanto que a gente, de fato, e você também, Mari, acabou de falar da pesquisa que a Exame vai lançar. Sim, tem um aumento de mulheres, liderança, tudo mais, a desigualdade aumentou e a gente precisa entender que esse processo, cada um vai fazendo dentro do seu papel. A gente faz organizacional, a gente faz em casa, a gente faz na escola, sejam dos nossos filhos ou não, mas orientando alguém que tem esses filhos na escola, a gente faz o nosso grupo de amigos, a gente tem que fazer essa conscientização, porque isso se torna, de fato, um processo coletivo. Eu posso falar de uma forma muito tranquila também em relação a quanto que as minhas conversas, né, mudaram, né, a percepção de mundo que eu tinha conforme a gente vai evoluindo dentro desse tema. O conhecimento, né, tira a gente daquele lugar, né, em que a gente se sabe ser, digamos assim, e a gente vai ampliando essa nossa visão. E a diversidade, o processo de inclusão, ele faz muito isso. O quanto que a gente está promovendo isso para todas as pessoas que a gente tem conexão, para que isso de fato seja um movimento coletivo, que não fique uma responsabilidade única e que a gente tenha essa responsabilidade de viver em sociedade, de fazer com que toda essa mudança aconteça e flua de uma forma muito efetiva, tá? Isso eu falo enquanto Michele e também falo enquanto empresa, porque a gente tem feito absolutas, assim, um volume de ações muito focado nesse sentido. Legal. E eu queria só, né, acrescentar mesmo o que a Michele falou, que eu acho que para a gente alcançar essa mudança, a gente tem que entender que isso passa por um processo de ação, né, de fazer mesmo, que a gente só vai mudar as coisas quando a gente for lá e fizer. Porque às vezes é muito fácil falar, né? E hoje em dia todo mundo adora falar de cidade, de inclusão, e como todo mundo é inclusivo hoje em dia. Mas será que realmente, por exemplo, nos seus locais, né, nas suas realidades, nas suas cidades, nas suas empresas, nas suas organizações, isso está sendo feito? Né? Por exemplo, aqui na Canindé mesmo, a gente tem uma maioria de pessoas contratadas que são mulheres, e uma maioria indígena também. Então, além, né, do discurso, a gente vai para a ação para realmente fazer a transformação. Se vocês me permitem acrescentar um ponto aqui, eu acho que tem uma coisa que todo mundo precisa entender. Que diversidade e inclusão não devem ser vistas enquanto um favor. O mercado precisa de mais mulheres, de mais pessoas LGBT, de mais pessoas negras. Isso traz valor em vários sentidos, né? Isso torna as empresas melhores, os serviços mais eficientes. Então, assim, a gente precisa, principalmente nós mulheres, entender o nosso valor, a nossa força. Que o mercado precisa da gente, a sociedade precisa da gente.
Então, sabendo disso, eu acho que fica mais fácil a gente se unir e, mais uma vez, né, promover esse movimento de mudança. Bom, acho que a Gabriela arrasou aqui nos nossos minutos finais. E completando também, Gabi, acho que tem a questão de que a gente está falando de todo mundo, né? A gente está num painel com 4 mulheres, mas é uma conversa dos homens também, né? A gente não consegue inclusão se não tivermos todos de fato envolvidos. Então, eu espero que a nossa audiência esteja também diversa. Eu quero agradecer a presença de vocês, foi um prazer ouvi-las, um prazer aprender tanto e ter tantos insights aí para que a gente consiga construir um caminho melhor. Muito obrigada a todos, todas e todos que estão por aí. A gente fica por aqui e até a próxima.